o desempenho por ponto, que é uma ferramenta útil para todos que trabalham com essa área de mídia, poder estar visualizando, então, os pontos, a rentabilidade separada. Através, então, desse relatório de desempenho por ponto, consegue-se ter uma excelente visão do percentual de vendas, percentual de ocupação que cada ponto vai tendo dentro do período que você está pesquisando. Essas informações podem vir separadas, onde você pode estar filtrando uma determinada região, uma cidade, um bairro, ou então a exibidora responsável. Isso muito utilizado quando vocês têm mais que uma exibidora, mais que uma empresa. Pontos, então, de empresas locais. Então, essa é a tela. Quando acessada em mídias, desempenho por ponto, a gente visualiza essa tela aqui. Aqui tem um exemplo, só bem simples, sem idade. Para que consiga fazer o desempenho de uma forma mais clara, a gente tem então a aba dos filtrados, onde aqui aparece então a reserva, né, a base, onde você escolhe entre reserva e faturamento. Se você escolher, por exemplo, sobre faturamento, mesmo que a prévia exista, mas se você escolher com base em reserva, vem tudo. Grupo. No segundo item aqui é o grupo. Desculpa, caiu fora. Pessoa. Então, aqui. Grupo. Tipo de mídia que deseja visualizar. Então, pode ser outdoor, painel rodoviário, painel LED. São os diferentes tipos de mídia. Vai escolher um tipo ao mesmo tempo. Período que tu está visualizando o relatório. Para outdoor, às vezes o pessoal pega a bissemana, pode pegar um período de um mês completo, conforme a necessidade. Empresa, tu indica a empresa responsável pelos pontos das vendas, né? Exibidora, a mesma coisa. Seleção de pontos. Nessa seleção de pontos específico, tenho cerca de mais de 100 placas. Utilizando a seleção de pontos. É isso. Mesma coisa, seleção de linhas, tu vai utilizar locais. Incluir inativos, que seria esse checkbox, pontos que estão com ele. Então, além da aba filtro de dados, a gente tem também opções. Dentro dela, o que a gente tem especial para poder imprimir grade, e daí vai colocar uma grade das linhas, é uma linha, e apresentar as exibidoras do cabeçalho. Quando é interessante esse item? Quando tu tem muitas exibidoras, então dentro dessa mesma aba tem a parte aqui de ordenação, onde tu pode estar utilizando então a ordenação pela exibidora, pela região, cidade, bairro e ocupação. No caso aqui da ocupação, é aqueles que têm mais ou menos ocupação.
Selecionando qualquer uma delas, pode-se utilizar essas duas setas laterais para subir ou descer e com isso pegar e determinar a ordem do que tu primeiro. Do jeito que está aqui, ele está ordenando primeiro pela exibidora, depois por região, depois por cidade, depois por bairro. E dentro disso está pela ocupação dos pontos. Um exemplo do relatório. Nesse exemplo, a gente não está com a opção calcular lucratividade. A gente só vê, então, a quantidade de reservas dentro do período, que aqui o período, aqui, ó, que foi selecionado, base reserva, grupo outdoor, período de 1º de outubro a 31 de outubro, e com isso pega 3 bissemanas. Bissemana 40, 42 e 44. Então, dentro disso tem reservas para cada um desses outdoors, ocupação de 100%, e todas essas três itens aqui que cada um teve são vendas. Nenhuma permuta, bonificação ou cortesia que cairia aqui nessa aba do outros. O valor bruto, então, que foi vendido os pontos, está aqui, dentro do período do mês, é esse valor aqui que soma aqui. A coluna dias fica zerada. Isso aqui é uma mídia de outdoor. Isso. Então, ela não tem período quebrado, trabalha com os períodos da bissemana. Em mídias de período variável, que são os frontes, painel digital, painel rodoviário, então, aqui é a aba lucratividade, que eu comentei que não estava marcada no anterior. Então, aqui, ó, calcular lucratividade, que na que a gente viu agora não estava marcado. Se eu marcar, calcular a lucratividade. A gente tem também despesas fixas, que tu pode estar incluindo um percentual. O que é esse percentual? Os gastos que tu tem com os pontos, mas que não são necessariamente vinculados a ele. Pode ser gastos com o pessoal, salário, e que você... Ponto. Aqui tu pode escolher para ver essa lucratividade sob o bruto ou sob o líquido, que daí ele estaria descontando as comissões daquelas que eu marcar aqui. Por exemplo, se eu marcar agência e vendedor, vai descontar as comissões, então, de vendedor. Então, os custos, esses custos de agência e vendedor estão vindo da onde? Vem dos contratos de pagamento que foi lá cadastrado em pagamento. Lá a gente indica o tipo de contrato, o valor, o período e os pontos relacionados, que é da onde está vindo o custo. Custo que podem ser incluídos nos contratos de pagamento. Tudo dos locais, como taxa de publicidade, energia elétrica dos pontos, aluguel de espaço, manutenção do ponto, limpeza do terreno, tudo isso tu pode cadastrar no pagamento. Também apresentar o custo de locação buscando dos contratos. Então, lá em contrato de pagamento, você cadastrou o custo e ele está vindo para cá. Por exemplo, aqui, ó, o calcular lucratividade. Venda bruta era os mesmos 1.500, só que agora aparece de comissão. Esses 480, descontando dos 1.500, daria 1.020. Né? Então, teu valor líquido de cada um dos pontos não é mais 3.000, e sim 2.040, tendo um total de 9. Só que, como eu pedi para trazer os custos, eu tinha com terreno lá, o que foi cadastrado para esse ponto,
Dá 308,42 para esse primeiro e 333,42 para o segundo. Já dá um gasto de 600. Com isso, o resultado final de cada um deles já muda. Não é os 1.500 do início. É 711 para um, 608 para outro. Então, dos 3.000, na verdade, entrou para a empresa esses 1.300, que é o que nessa opção, a parte do buscar dos contratos está incluído também o detalhar os custos. Saber, se eu quiser controlar, do que é que eu estou pagando esses 308, esse valor é do quê? E esses 333 do quê? No de cima seria R$ 250 do aluguel, 50 de energia elétrica do ponto e 8,40 para terceirizado. Isso quando tem a manutenção do ponto. Aqui no de baixo, a energia elétrica já custou deu 75, então por isso que ele é um custo. Isso aqui é todo um exemplo. Não são dados reais. Então, por isso que vocês podem dizer, mas eu não gasto isso com energia. Eu não gasto com mão de obra. Isso aqui é só um exemplo para poder mostrar utilizando como um custo. Então, aqui, idade, desempenho por ponto. Ainda voltando ali aquilo que a gente estava vendo. Então, aqui, custo de locação, a gente tanto pode buscar dos contratos, exemplo anterior, como pode botar um valor fixo por bissemana. Eu não quero estar lançando todo mês, sendo que o contrato é muito mais prático, porque nesse exemplo aqui, o que está pedindo? Valor fixo por bissemana. Aqui que dá para trocar por buscar dos contratos. Aqui do lado, daí abre a caixinha para te colocar o valor fixo. Nesse caso, eu botei reais. A base agendado ou realizado. O que significa isso? Agendado é sobre o contrato criado ou sobre esse valor fixo. Sobre o realizado é só sobre o que efetivamente você já realizado. Então, passando essa questão do valor dos custos, a gente dá um aqui só para vocês verem aqui. Tem ainda esses despesas fixas, né? São os custos que a gente tem na empresa, que é os custos com imposto, salário dos funcionários, comentado anteriormente. Então, aqui é um exemplo, tá? Onde a gente está calculando o valor líquido. Então, ele mostra a comissão e já desconta, senão essa coluna não aparece. Está vindo o custo da locação, colocado os R$ 60. Você está notando que é 180 porque são 3 bissemanas pelo período de por bissemana, ele está aqui e compreenderia 3 bissemanas nesse período que eu selecionei. Como o campo lá era 60, ele colocou aqui 3 vezes 60, 180. E daí o resultado já saiu de 840 a ponto. Aqui já é um outro exemplo, onde eu coloquei os mesmos R$ 60, só que eu coloquei um custo de despesas fixas, um percentual de 100% é calculado sobre o valor líquido, ou seja, a venda bruta menos as comissões, 1.020, 10% disso que ele calcula como despesa fixa. Então, aqui são os impostos, as taxas, salário de funcionário que eu comentei antes. Já mostra para que a necessidade, então, desse relatório? Para que sempre vocês tenham
e o que realmente está me sobrando. Além da opção de apresentar esse índice de contribuição, visualizar as OS relacionadas e detalhar produtos e serviços. O que são os valores com materiais? Que aparece lá a coluna materiais. Os valores com materiais vêm das ordens de serviço, ou seja, para quem possui então o sistema full. Os demais que não têm sistema full, que tem, por exemplo, sistema light ou sistema pro, já não vão ter essa opção de estar cadastrando isso. A OS, o custo lançado nesta vai ser apresentado no materiais. Então, aqui um exemplo que a gente tem um custo com materiais. Temos, então, para o ponto 018102, R$ 725 de custo com materiais. Sendo que, com isso, o meu gasto com o meu resultado com o ponto foi praticamente nulo, R$ 13. Neste outro exemplo, além de mostrar o custo com os materiais, eu produtos e serviços. Então, ele me bota aqui o número da OS, que foi feito o serviço e o valor. As OS, tá? Aqui que está detalhando os produtos e serviços. Então, aqui ele me bota o que eu gastei. Nesse exemplo, eu botei um kit de instalação e um tubo galvânico de 2 metros. 5 barras desse tubo, por isso que deu um valor tão alto. Isso aqui pode ser um novo que foi criado e foi instalado, e daí teve todo o custo da instalação desse ponto. Então, exemplo de uma ordem de serviço, onde o ponto... O que a gente faz? Sempre que o ponto ele tem que ser indicado como aqui, quando tu coloca então a natureza, quando tu bota a base dessa OS, ele vai indicar aqui o número do ponto. Tu pega a natureza da OS, escolhe a base e ele abre. Aqui fica em nome da própria empresa, porque aqui no caso seria uma instalação. Aqui os itens aos quais foram gastos, né? E o total que esse aqui deu 200 a outra. Então aqui esse exemplo aqui, então o custo com materiais nesse outro exemplo que seria uma empena foi de R$ 288, né? E os materiais que foram utilizados na OS foi caibros de eucalipto, madeira serrada, prego, sarrafo, dando um total de 288. Nota que não tem nenhuma reserva, nenhuma receita de ponto, só esse custo com a instalação. Isso aqui é a instalação do local, a primeira vez que instalou. Então, nesse período que foi pesquisado, ele teve um resultado negativo. Por quê? Eu posso ter botado o período do ano todo, só que ainda não teve vendas. Então, por isso, mesmo colocando o ano todo, ele ficou com... Aqui, então, tá os itens, então, aqui, né? E seria isso. Então, agora, eu vou abrir para perguntas. Vocês tenham dúvidas, podem perguntar, né? Pelo chat que eu vou